Está começando o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você confere nesta edição. Tribunal de Justiça de Minas possui um acervo histórico da Justiça Mineira. Os documentos são raros e precisam de cuidados especiais para serem preservados. Furto de arte sacra. A proteção do patrimônio cultural exige esforço do sistema de justiça. As estatísticas indicam que Minas Gerais perdeu cerca de 60% do seu patrimônio cultural sacro. O país com a maior biodiversidade do mundo sofre com o comércio clandestino de animais silvestres. Ocorrências de tráfico de animais silvestres crescem quase 300% em estradas federais e estaduais que cortam o estado de Minas. E veja ainda uma entrevista sobre os direitos dos pais quando a escola faz certos pedidos na lista de material escolar. Então, fique com a gente. O comércio ilegal de compra e venda de animais silvestres é uma triste realidade no Brasil. Em Minas Gerais, as apreensões aumentaram nos últimos anos. A legislação em vigor classifica a prática como crime ambiental. O detalhe é que a punição prevista na lei é branda. O Brasil tem o maior patrimônio de biodiversidade do mundo. O país tem dimensões continentais e uma riqueza incalculável quando o assunto é a fauna e a flora. O poder público e a sociedade têm a obrigação e o dever de zelar e cuidar desse ecossistema, mas na prática não é bem assim. Atualmente, mais de 1.100 animais no Brasil podem desaparecer da natureza definitivamente. Eles estão na chamada lista de extinção administrada pelo Instituto Chico Mendes. Muitas vezes, essa situação tem como maior causador o próprio homem, que abate e captura para movimentar o comércio clandestino de animais silvestres. Em Minas Gerais, ações conjuntas contribuem para o combate a esse negócio criminoso. Nas estradas federais que cortam o estado de Minas, a Polícia Rodoviária Federal tem atuado para combater o tráfico de animais silvestres. Foram centenas de apreensões nos últimos anos. Em 2020, mais de 2.800 animais foram resgatados. Esse número superou 2019 em quase 300%. Em 2020, as maiores apreensões aconteceram na BR-116, conhecida como Rio Bahia, em Leopoldina, em Caratinga, em Governador Valadares, ou seja, em Muriaé. Então, ou seja, esses traficantes mudaram a rota. E tivemos algumas apreensões também no Triângulo Mineiro. Os animais resgatados pelos agentes federais, que sobrevivem, são entregues à Polícia Militar Ambiental ou ao IBAMA, que possui em todo o país 23 centros de triagem. 3 deles funcionam em Minas Gerais, nas cidades de Montes Claros, ao norte do estado, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e na capital Belo Horizonte, que recebe em média 10.000 animais por ano. 90% são aves. Os animais recebem todo o cuidado. Alguns retornam à natureza e outros são entregues a criadouros ou santuários cadastrados. Os centros de triagem aqui de Minas Gerais, e quase todos do Brasil, o nosso foco é a devolução desse animal para a natureza. Então, é um longo processo. Vai variar muito de animal para animal. Eu não tenho como te falar, eles vão ficar um mês com a gente. Depende da espécie, depende do animal. Então, a gente tem, por exemplo, passarinho, que é prego adulto na natureza, é mais rápido. Porque ele veio da natureza, ele sabe voar, ele sabe se virar lá. Os papagaios, os periquitos, o processo é mais longo, porque eles foram retirados da natureza muito pequenos. Então, eles vão passar por um período com a gente, para eles aprenderem a se alimentar direito, porque é muito comum um papagaio que come macarrão, que come café com leite, que come pão. E ele precisa entender que ele é um papagaio, ele não é um ser humano comendo errado. Camila Araújo sempre sonhou em conviver com belas araras. Ela é estudante de veterinária. Diferente da prática de compra e venda ilegais de animais silvestres, ela procurou um criadouro autorizado pelo IBAMA. Essa foi a maneira correta para que ela pudesse realizar o sonho. O certo é você comprar um animal que realmente já seja legalizado pelo IBAMA, né? Pelos órgãos responsáveis. Então, a Tcharrá, né, que é essa arara vermelha, e o Benjamin foram comprados já de forma legalizadas. E para saber se é legal, eles vêm uma anilha, que é um anelzinho com um código, onde você consegue linkar eles ao documento.
A legislação brasileira tem regra própria para classificar o comércio ilegal de animais silvestres como crime. É a Lei 9.605 de 1998, que no artigo 29 determina que matar, perseguir, caçar, apanhar, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, está sujeito à detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Embora acredite na necessidade do endurecimento da pena aos infratores da lei ambiental, o desembargador Rogério Medeiros, que integra a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, defende outras medidas como educação ambiental. Nada melhor para não apenas punir, mas, sobretudo, prevenir esse tipo de crime do que uma mudança cultural. E isso não se faz com direito penal. Isso se faz com a conscientização, a educação na família, na escola, na mídia. Então, nós temos que conscientizar e exigir das autoridades em todos os níveis, federal, governadores, também prefeitos, que a partir deles venham os bons exemplos. Em tempos de pandemia em que vivemos o isolamento e o distanciamento social de amigos e familiares, Cecília faz um convite a repensarmos a necessidade de aprisionar e domesticar esses animais silvestres. É tão mais bonito você ver o animal solto, né? O bicho tem asa para voar, não é para ficar preso, para a gente ficar vendo, né? O animal tem tanto direito à liberdade quanto a gente está numa pandemia agora, então está todo mundo vendo como que é ruim você ser privado de liberdade. O Arquivo Permanente e a Memória do Judiciário Mineiro são 2 importantes setores ligados ao Tribunal de Justiça. Eles são responsáveis pela conservação e preservação de documentos históricos da Justiça Mineira. O trabalho é manual e minucioso. É preciso impedir a ação de insetos, do mofo, da ferrugem, dos grampos e da poeira. A missão da equipe da coordenação do Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é importante para impedir que a ação desses elementos não danifiquem o acervo histórico. Nos arquivos estão processos judiciais e documentos administrativos das comarcas mineiras e também de segunda instância. Essas decisões catalogadas aconteceram nos séculos XVIII e XIX e nas primeiras décadas do século XX. Os documentos chegam aqui, às vezes mofados, com bastante sujidade, com metais já oxidados. E o nosso trabalho consiste, primeiro, o recolhimento nas comarcas, até o ano de 50. A gente traz para cá, a gente separa todos os documentos, retira os metais, oxidados ou não, retira os barbantes, as linhas, faz uma varredura mecânica, retira toda a sujidade. Depois esse documento é cadastrado e a partir daí ele fica disponível para acesso a toda a comunidade científica, a todos os pesquisadores de qualquer parte do mundo. Desde julho de 2016, a Unidade de Arquivo Permanente mantém um acervo. São mais de 26 mil caixas que armazenam a documentação, que passa pelos procedimentos de conservação, cadastramento e digitalização para manter a memória do Judiciário Mineiro preservada. Até o final de 2020, foram higienizados mais de 91 mil processos e digitalizadas mais de 192 mil laudas. Nós pegamos esse processo, a gente lê o processo, a gente lança ali todas as informações sobre ele, que se caso alguém mais tarde vier fazer uma pesquisa, a gente tem aqui tudo registrado, o nome das partes, do juiz, qual que foi o caso, tudo direitinho. No início é um pouco difícil, porque até a forma que eles constroem as frases são diferentes do que eles fazem hoje. Isso dos processos, principalmente do século XIX, né? E também a letra, porque o jeito, são todos manuscritos e a forma que eles escrevem, o formato da caligrafia é bem diferente da que a gente usa hoje. Outro órgão do Tribunal de Justiça, que faz um trabalho de preservação de documentos históricos, é o Museu da Memória do Judiciário Mineiro. No Museu da Memória do Judiciário Mineiro estão reunidos documentos, quadros, fotografias, mobiliários e outros objetos que possuem um valor cultural e histórico para a Justiça. Todo esse acervo é importante porque mostra as transformações que aconteceram na Justiça de Minas Gerais ao longo dos anos.
O Museu da Memória do Judiciário Mineiro tem o objetivo de armazenar documentos e objetos que possam servir de pesquisa e divulgação de momentos importantes que marcaram a história jurídica do Estado de Minas, tendo como referência o passado que se projeta para o futuro. A ideia é digitalizar todo o nosso acervo. Isso sim, nós vamos fazer. Mas é um trabalho moroso. Eu tenho mais de 3 funcionários que ficam digitalizando folha por folha, de documento por documento. Mas antes de chegar na digitalização, eu tenho ainda um processo. Eu tenho uma limpeza, eu tenho uma classificação, eu tenho uma catalogação e é aí que eu digitalizo. Quando esses documentos são digitalizados, tem uma nova lista. E aí, a partir daí, a gente coloca essa listagem no site. Aí, o pesquisador que liga para nós, que tem um tema que ele quer pesquisar, nós separamos os documentos e disponibilizamos no site. Ali ele tem acesso a todo o conteúdo. No próximo bloco, os direitos do consumidor para pais e mães quando o assunto é a compra de material escolar para os filhos nessa época de pandemia. A gente tem uma lei específica do material escolar. E essa lei é quem criou todas as diretrizes. O Justiça em Questão volta já. O Justiça em Questão está de volta. Mesmo com a pandemia da Covid-19, que mudou a rotina da sociedade no Brasil e no mundo, a atenção de muitos pais e mães com filhos matriculados nas escolas se volta para a lista de material escolar. Nós ouvimos a magistrada Beatriz Junqueira Guimarães, juíza de direito do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte. Ela explica o que está previsto em lei sobre a relação dos pais e as escolas, e o que as escolas podem pedir e o que deve fornecer para os alunos. Acompanhe os esclarecimentos. A gente tem uma lei específica do material escolar e essa lei é quem criou todas as diretrizes, não deixando de observar o Código de Defesa do Consumidor, que está ali para proteger o consumidor toda vez que ele se sentir ameaçado, desrespeitado nesse sentido. Esta lei, ela fala dos materiais escolares coletivos, que é aquele que vai usar toda aquela gama de alunos, e fala dos individuais. Mas aqueles que os professores não têm condições de individualizar qual é o aluno, estes não podem ser cobrados. A escola não é fornecedora de produtos. O que a escola presta? Ela presta serviços educacionais, então ela tem que cobrar pelos serviços educacionais. Ela não pode cobrar agenda, ela não pode cobrar giz, ela não pode cobrar taxas para comprar esses materiais que tem que estar dentro do custo dela que vem na matrícula. Os pais, quando receberem essas cobranças, esses avisos, devem ir até a escola e conversar com o diretor, com o responsável, lembrando que tem a lei, que tem o Código de Defesa do Consumidor e que isso é vedado. Mas se mesmo assim a escola insistir nessa venda casada, em vender um produto que não é o objeto dela, se mesmo assim, eu acho que ele pode fazer uma cartinha, pode mandar um e-mail, porque aí a gente já tem uma prova de que ele entrou em contato, que ele manifestou a sua discordância, e depois nas cidades menores procurar o promotor de justiça, procurar o PROCON, e se realmente nada for feito, ele pode ir ao juizado e atermar uma ação contra aquela escola que está tendo uma conduta abusiva. A escola que recebeu tanto um material que não foi usado, como um serviço que não foi prestado, ela tem que devolver aquele valor, aquele objeto, para que o pai resolva se no ano que vem vai reutilizá-lo, se vai contratar de novo. Mas se não for, tem que devolver. A escola não pode ficar nem com o objeto e nem com o valor dessas aulas específicas que não foram prestadas. Por meio de nota, o Sindicato das Escolas Particulares informou que as instituições não devem cobrar dos estudantes materiais de uso coletivo e que o uso dos artigos que foram comprados e não utilizados em virtude da pandemia
que impediu a realização das aulas presenciais deve ser avaliado e discutido individualmente. A Secretaria de Educação de Minas Gerais informou que a previsão para o início do ano letivo de 2021 é dia 4 de março. Porém, cada prefeitura pode aprovar ou não o retorno das aulas presenciais. Confira agora as notícias e acontecimentos que foram destaque no Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu comissão formada por juízes de direito auxiliares que atuam na Justiça Mineira. Os magistrados entregaram um documento com reivindicações da categoria. A carta foi assinada por 49 dos 58 juízes auxiliares que atuam no estado de Minas. Entre os pedidos, os magistrados pedem o apoio do TJ para a preservação do direito dos juízes de direito auxiliares à titularização e demais promoções. Para comemorar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o Caderno de Legislações Especiais, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, leis nacionais e internacionais e atos administrativos dos direitos infanto-juvenis. Os magistrados receberão uma edição impressa. A versão virtual já está disponível na Biblioteca Digital do Tribunal. É um trabalho muito bom, excelente. Então estão compiladas aqui todas as leis esparsas e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de atos normativos e legislação internacional, que será então distribuído, a todos os magistrados que atuam na infância e juventude. A Coordenação da Infância e Juventude do TJ também entregou aos magistrados um DVD da cantata de Natal que apresentou o Natal ao redor do mundo, em dezembro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A cantata contou com alunos do Coral Infanto Juvenil e da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 112 candidatos aprovados em concurso escolheram em sessão pública os cartórios onde pretendem atuar. Com a posse, 82 serventias de Minas Gerais vão ganhar novos titulares. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, declarou que os aprovados devem entrar em exercício em até 3 meses. A virtualização de processos segue como prioridade no Judiciário Mineiro. Já são mais de 310 mil processos virtualizados. A meta da atual gestão é digitalizar 3,5 milhões de processos até julho de 2022. A comarca de Janaúba, no norte de Minas, já conseguiu digitalizar 80% dos processos do Juizado Especial. Os primeiros passos para tornar virtuais os processos de papel foram dados na capital mineira, com a criação de uma central de virtualização e com a assinatura de um acordo de cooperação com o município de Belo Horizonte. No próximo bloco, o furto de arte sacra e a proteção desse patrimônio cultural. Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E agora, vamos falar do seu direito. No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem dúvidas enviadas por vocês. Camille de Moura é de Juiz de Fora, tem 15 anos e foi autorizada pela mãe a viajar sozinha para o Maranhão. A adolescente quer saber se precisa de algum documento emitido pela Justiça. Quem traz a resposta é Juliana Teixeira, juíza da Primeira Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude de Arcos, no Centro-Oeste de Minas. Bom, Camille, com relação à viagem de crianças e adolescentes para outros estados ou para fora da cidade que seja, a questão é regulamentada pela Resolução 295 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, tá? No caso específico da viagem do menor de 16 anos para algum local fora do estado, a resolução prevê que o genitor ou responsável legal pode fazer autorização por meio de escritura pública ou por meio de documento particular com firma reconhecida. Ou seja, não é necessária a autorização judicial, tá? Basta que sua mãe compareça até o cartório e faça
seja por meio de escritura pública, seja por meio de documento particular com firma reconhecida, essa autorização que você vai estar liberada para viajar sem qualquer problema com a companhia aérea. Mais da metade do patrimônio cultural mineiro já foi extraviado das igrejas. São telas, castiçais e imagens sacras que há séculos demandam proteção especial. Algumas peças retornam para os locais de onde foram tirados. O sistema de justiça mineiro tem feito um esforço importante para recuperar essas peças religiosas. Você vai conhecer um pouco mais agora sobre esse patrimônio perdido. Minas Gerais viveu o ápice da atividade artística no século XVIII. O ouro que agitou a economia no estado foi o combustível e também matéria-prima para a criação de muitas das obras religiosas que integram o acervo das igrejas mineiras. Trabalhos assinados por Aleijadinho e outros mestres do barroco chamaram a atenção e despertaram a cobiça de colecionadores e criminosos. O resultado foi um grande desfalque no acervo do estado. Estatísticas indicam que Minas Gerais perdeu cerca de 60% do seu patrimônio cultural sacro. Isso quer dizer que de cada 10 peças que se encontravam nas nossas matrizes, nas nossas capelas, nos mosteiros, 6 foram retiradas daqui. E os principais destinos no Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das obras extraviadas foi esta tela. Uma pintura do século XVIII atribuída ao pintor Joaquim José da Natividade. A representação do Santo Sudário foi retirada de uma igreja do município de Lavras nos anos 50 e encontrada no MASP, Museu de Arte de São Paulo, mais de meio século depois. Em 2009, foi localizado a existência dela, que a procedência foi confirmada sendo de Lavras, guardada lá no acervo do MASP. E desde então foi feito esse processo de restauração, identificação e, finalmente, depois de 62 anos, ela está voltando agora para Lavras. A localização do patrimônio cultural perdido pode derivar de denúncias e também do monitoramento de sites de leilões. Mas o sistema de justiça também pode contar com 2 instrumentos que ajudam na proteção desse patrimônio: o registro e o tombamento. O tombamento, ele é um instrumento mais antigo de proteção e ele cabe aos bens edificados, né, aos bens móveis, ao patrimônio material, né? E ele é o instrumento mais antigo, ele foi instituído pelo decreto 25 de 1937. Cabe ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, catalogar, proteger e promover os bens culturais do país. Quando há o resgate de alguma peça, o Instituto também providencia a restauração da mesma. A medida é usada porque, em muitos casos, falsários modificam as obras para ocultar a origem. Esse trabalho ele só é possível de ser feito por uma equipe técnica qualificada, né? Que aí entra em contato com essa peça, faz um estudo, vê as características, se teve alguma repintura, se ela foi alterada. Então tem todo um trabalho aí da área de conservação para fazer essa identificação de onde ela é, qual possível artista que assina aquela obra. Os anos 1990 e 2000 foram marcados por uma elevação da quantidade de peças furtadas das igrejas de Minas. O Brasil, ao contrário do que acontece com outros países da Europa e mesmo aqui da América Latina, não tem crimes específicos para a subtração de bens culturais. Então, a pessoa que aqui em Minas Gerais ou aqui no Brasil subtrai uma enceradeira ou um animal, uma galinha, está, sob o ponto de vista abstrato, sujeito à mesma pena daquele que subtrai a imagem padroeira do século XVIII de uma determinada capela. Isso é muito grave. Atuante na área criminal, o desembargador Júlio César Gutierrez explica que a subtração dessas obras pode ser enquadrada como furto, roubo ou receptação. A subtração ela é punida, sim, evidentemente, com as penas que variam de 1 a 4 ou até mais, podendo chegar até a 10 anos, considerando o tipo da violência empregada, o dano causado à própria coisa ou aos obstáculos que existem para impedir a subtração. Não é uma causa de exclusão do crime,
a devolução da coisa, né? Digamos assim, esse arrependimento eficaz. O crime já está consumado, a subtração foi feita, pode haver sim uma causa de redução de pena, uma atenuante, mas nunca a exclusão do crime. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal, o endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.